Olá, poderosas! Estamos aqui novamente para um bate-papo. Quer dizer, eu gostaria mesmo era de estar numa sala recebendo todas vocês para um bate-papo bem informal, mas existe essa possibilidade. Tudo depende. Se você entrar no meu WhatsApp, aliás, no meu Instagram, Miriam Gualda Mentora, entra ali no direct, manda uma mensagem que você quer participar do grupo de mulheres extraordinárias. Estou abrindo esse grupo. Vai ser assim, depois eu vou formar o grupo primeiro, depois nós vamos fazer uma sala virtual onde nós vamos conversar. Porque eu sinto muita falta de ter esse encontro com vocês, as minhas ouvintes. Os homens, claro, também são bem-vindos. Mas como a minha expertise, eu acho que a gente pode falar daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente aprendeu. Tudo bem que a gente estuda bastante. Eu tenho competência para atender homens, atender mulheres. Mas eu sinto que as mulheres se sentem mais confortáveis quando estão só entre elas, que elas podem reclamar não, fazer a sua declaração das suas dores. Porque depois, com o tempo, ela vai aprendendo a se conhecer, a se perceber e tomar posse de si. Como é isso, Miriam, tomar posse de si? É quando você se olha como um ser inteiro. Você para de ter essa dependência emocional. Não é parar uma quebra, mas você vai percebendo aos poucos que à medida que você vai fazendo as coisas que você gosta, você vai se respeitando, você vai percebendo a sua identidade. É gostoso, você pode ter um companheiro, ter uma amiga, mas aquela dependência, sabe? A dependência assim, eu não vou fazer nada, não vou fazer absolutamente nada sem que ele saiba, sem que... Não é que ele saiba, a opinião dele. Porque lá dentro você já sabe o que você quer. Você sabe o que é bom para você. Você sente o que é bom. Mas às vezes você fica tanto na dependência do outro, mas tanto, que você acaba nem sabendo mais quem você é. Você acaba vivendo uma vida com as diretrizes do outro. Quantas pessoas a gente vê isso? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela compra tudo que aparece na frente dela, principalmente cursos. Ela não tem mais nem tempo para fazer. Ela não tem mais nem dinheiro. Chegou uma hora que ontem ela estava na mentoria comigo e eu disse, olha... ela falou, agora terminando a mentoria, eu vou para um outro grupo. Eu falei, você vai comprar de novo? Porque ela faz uma mentoria individual comigo. E ela reclamou que não tem mais dinheiro, que as filhas estavam controlando o dinheiro dela. E eu falei, mas então, olha, antes de comprar qualquer coisa, sinta. Aquilo é importante para mim? O que vai trazer de benefício? Porque às vezes, como acontece com ela, ela compra cursos, depois de um ano vence e às vezes ela nem abriu o curso. Ela acabou de pagar, comprou para pagar em 12 vezes, por exemplo, e quando ela percebe, ela nem abriu o curso. De tantos cursos que ela compra, compra, compra. Eu acho que é bom, eu acho que é bom. E compra, compra, depois não faz. Mas aí dentro, eu só dei um alerta para ela. Eu falei, você vai comprar? Então pensa, sente antes quantos ainda faltam para você começar para terminar, que daqui 1, 2 meses já está vencendo e você vai perder o curso. Quando a pessoa fica muito nessa compulsão de comprar, 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 ela quer tapar algum buraco dentro dela. Acho que a expressão não é essa, né? Tapar buraco, não. Deixa eu ver.
Deixa eu mudar um pouco aqui. Ela quer preencher um vazio dentro dela. Ah, esse termo ficou mais legal, né? Ela quer preencher um vazio dentro dela. Só que ela nem sabe qual é esse vazio. Então ela acha que é um curso, ela acha que é uma roupa, ela acha que é um livro, ela acha que é um sapato. Ainda se comprasse o livro, tudo bem. E lesse, tudo bem. Mas não, fica lá na prateleira. Quando você for fazer alguma coisa, que você vai comprar alguma coisa, pergunta para você qual a finalidade, qual o benefício que eu tenho com isso. Com isso você vai perceber que você vai tomando posse de você. E primeiro de tudo, vamos reconhecer este vazio que tem aí dentro? Por que me leva a fazer tantas coisas assim? E muitas vezes depois se arrepende. Muitas vezes. Eu tinha uma amiga, ela já faleceu. Ela comprava roupa, gente, mas era demais. E roupas caras. Ela vendia, ela chegava em casa, provava, já tinha provado na loja. Acho que eu não quero. Aí ela vendia a preço de banana, com etiqueta e tudo. Vamos supor que ela pagasse R$ 500. Ah, ela vendia por R$ 100. Ela não dava muito valor no dinheiro. Por quê? Ela tinha um vazio, ela sabia qual era o vazio, mas ela não queria olhar para esse vazio. Como que se comprando roupas ia preencher. Então, por exemplo, ela tinha um filho, tem, né? Ela faleceu, mas o filho está aí. Pela ausência, porque ela trabalhava demais, demais, gente. Era até os domingos ela trabalhava. Ela era uma executiva e ela trabalhava demais. E naquela época não tinha internet, não tinha computador, era tudo máquina de escrever. Eu lembro que aos domingos, às vezes eu ia almoçar na casa dela, o motorista passava, ela levava a máquina de escrever da IBM, eu lembro, a máquina elétrica, para a casa do chefe dela para trabalhar. Ele era um cara importante, ele tinha uma posição, aliás, tinha duas, né? Depois foi até para a política. Então, ela trabalhava demais. Então, para compensar a ausência dela, que às vezes o filho ficava assim, mamãe, você vai sair de novo? E ela falava, vai, Miriam, você pode ir com ele ao cinema? Eu era solteira nessa época. E a gente ia muito ao cinema. Ela deixava até o carro dela, porque ela ia para trabalhar com motorista da pessoa que ela trabalhava. E eu saía muito com o menino dela. Então, para compensar a ausência dela, ela enchia esse menino de presentes. Mas põe presentes nisso, gente. Para você ter uma ideia, com 17 anos ele entrou na faculdade, ela deu um carro para ele. Ele não tinha nem não podia nem ter carta de motorista ainda. Então, o negócio dela era uma compulsão por compras para preencher vazios, que um dia, um pouco antes dela morrer, ela falou assim, como parece que eu não fiz nada na minha vida. Eu falei para ela, nossa, você fez muita coisa. Ela tinha uma posição dentro da empresa que ela empregou muita gente. Gente, mas foi muita gente. Foi muita gente. Eu não sei avaliar quanto. Mas eu acho que mais de 500 ela fez isso. Dos anos todos que ela ficou na posição em que ela estava. Ela era uma pessoa que fazia tudo para os outros, menos para ela. Para ela era só comprar roupa cara. Bolsa, sapato, era isso. O mundo era um mundo encantado, vou ficar quieta para não falar o nome, era um mundo encantado dela. Teve um marido que não a valorizou. Pela ausência dela, ele acabou tendo uma amante. Ela também descobriu, depois pediu o divórcio, ele quis ficar com metade dos bens dela. E foi uma coisa muito triste, porque a forma que aconteceu. Então, eu lembro que uns poucos dias antes dela falecer, acho que um mês antes, ela falou assim, eu estou sentindo
que a vida está acabando para mim e eu não vivi. Aí ela começou a fazer a reflexão. Nossa, quanto dinheiro eu ganhei, quantos imóveis eu comprei, quantos carros bons eu tive e eu não viajei. Eu me lembro que ela fez uma viagem para os Estados Unidos e uma viagem para a Europa, só. Porque não tinha tempo, só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Olha, tudo bem, você pode trabalhar. A gente deve trabalhar. Deve assim, porque para você, a tua própria manutenção. Mas não exagere. Faça, faça uma reflexão. Eu estou trabalhando muito porque eu quero. Tudo bem, de repente você determina um prazo. Ela não, ela ficou uma vida toda. Foi dos 18 aos 71 anos. Ela se aposentou e continuou trabalhando. Então, como você está vivendo a sua vida? Eu sei que tem um período da vida que nós queremos fazer o pé de meia, né? Que na minha época eu falava assim, fazer o pé de meia. Então, você trabalha, você poupa, poupa. Tudo bem, eu não sou contra isso. Mas não exagere, como essa minha amiga exagerou. Ela foi tomar conhecimento disso um mês antes de morrer, gente. Que aí ela já estava doente, ela não podia viajar, ela dependia das pessoas. Então, se a gente começar a valorizar o nosso tempo, dá tempo de a gente fazer tudo o que a gente quer. Com parcimônia, com cuidado, com ordem, se programando. Mas cuida de você. Olha para você com carinho. Quantas coisas estão acontecendo que você está se aborrecendo? Com coisas dos outros. Isso que é pior. Se você olhar um noticiário e olhar para aquilo e falar, realmente é uma situação triste, mas é o padrão daquela pessoa. Não. Tem pessoas que assistem uma TV, vê alguma coisa assim e chora. E entra na frequência. Aí daí uns dias ela está com umas dores de cabeça, umas dores no corpo, não sabe por quê. Televisão acontece muito isso. Não só a televisão, mas às vezes a gente vê algumas notícias na internet que eu falo, gente, sem noção para postar um negócio desse, né? Sem noção. Então, a minha sugestão para você, viva com qualidade. Se você está trabalhando demais, dê um prazo para isso. Não faça disso uma vida, porque o tempo é o que você tem agora. Então, não desperdice seu tempo. A vida é feita de tempo. Benjamin Franklin fala isso. Falava, né? Tem uma frase, essa frase é dele, não é minha. Como é que você usa seu tempo, né? Não desperdice, porque a vida é feita do tempo. Só que muitas vezes as pessoas não sabem valorizar o tempo. Eu fui uma, eu não sabia. Mas foi uma fase da minha vida, que depois eu acordei. Eu sei que eu tenho muitos afazeres, eu levanto muito cedo. Mas eu me proponho para aquilo que eu fiz durante o dia, que eu sempre deixo uma agenda pronta na véspera. Às vezes eu deixo de uma semana, mas sempre na véspera, um pouco antes de dormir, eu dou uma olhada na minha agenda. O que eu tenho para fazer amanhã? Mas eu não durmo preocupada. Uma das coisas que eu aprendi. Antigamente, eu dormia com a preocupação que eu tinha conta para pagar. Gente, nunca me faltou. Nunca me faltou. Pode ter diminuído, mas falta nunca. E com você também. E se diminuiu, tá tudo bem. Que é exatamente a vida falando, olha, você pode fazer algo mais. E se está faltando, é porque você não está olhando para você, do teu potencial, das tuas habilidades, do teu propósito.
Ai, Miriam, mas eu não sei qual é o meu propósito. Comece a escrever. Deixa fluir. É caminhando que se abre caminho. Às vezes, é escrevendo que as ideias chegam. Outras pessoas meditam para as ideias chegarem. Eu não sei qual é seu caso. A única coisa que eu sei é: não desperdice seu tempo. Tenha tempo de qualidade para você. Eu sei que muitas vezes você se abandona para cuidar do outro, principalmente de filho. Naquela fase de bebê, recém-nascido, tudo bem, a gente dorme pouco, tem muito que amamentar, é diferente. Então, assim, são fases da vida. E tudo passa. Então, como está a sua dedicação ao outro e a você? Primeiro, quantifique e qualifique para você. Ai, hoje não deu tempo de fazer tal coisa porque eu fui fazer isso para o meu filho. Comece a se priorizar. Comece a olhar para você com mais carinho, mais atenção. Para de reclamar. Para de olhar no espelho e achar que teu cabelo está feio, que tua pele está horrível. Mas o que você está fazendo para conservar tudo isso? Toma bastante água. Toma o quê? Bastante assim, né? A gente tem um limite. Eu sei que pega o peso. Eu esqueci agora. É o peso. Esqueci. Não vou falar besteira porque eu esqueci como é que faz. Uma das coisas que mais nos traz saúde é a alimentação. Quantas pessoas falando de alimentação? Uns falando da alimentação carnívora, outros da vegetariana, outros do vegano. Seja lá qual for aquela que te inspira. Eu estou pensando seriamente, ainda não comecei, mas estou estudando. Aliás, vou começar a estudar, porque eu já fiz alguns contatos. Estou pensando seriamente em começar com a dieta carnívora. Eu já fui vegetariana, vegana não. Eu tenho uma filha que é. Não. Sabe por quê? Eu sempre aprendi, quando eu era kardecista, que no dia que a gente ia dar passe, que eu não faço mais isso, não podia comer carne, que era pesado, que não sei o quê. Folclore, viu, gente? Folclore. Porque eu trabalho também com a espiritualidade. E eu preciso a gente precisa mesmo de gordura e proteína. Eu não sou uma especialista para falar isso para você, porque eu também estou procurando, pesquisando especialistas para me ajudar. Uma das coisas que eu quero muito fazer, que a minha alma está pedindo, olha aí, presta atenção. A minha alma está pedindo para eu fazer jejum. O jejum intermitente, eu faço. Eu já fiz jejum de 24 horas, mas eu queria fazer de 3 dias. Eu não pergunto assim, será que eu vou aguentar? Não, eu não faço essa pergunta. O que é que eu preciso fazer para começar? Eu estou amadurecendo a ideia, porque quando eu fizer, eu vou fazer para valer. A mesma coisa quando eu fumava, que eu falei, eu quero parar de fumar. Não adianta você só falar, que depois... Aí vem a ressaca. Não é ressaca, tem outro nome. Daqui a pouco eu vou lembrar. Abstinência. Na abstinência, dava aquela vontade de fumar. Quando foi um dia, eu sentei, olhei no espelho. Você não falou para você que você ia parar de fumar? Por que você permite que a tua mente fica te cobrando? Eu fiz essa pergunta para mim. Eu me acalmei e falei, olha, a minha pele está ficando feia. Gente, a pele fica muito feia quando fuma, sabia? Eu fumei e tive a pele muito feia. O cansaço.
disposição. Quando eu realmente, da noite à noite, eu falei, esse é o último cigarro que eu vou fumar. E realmente, foi o último. Isso já tem aí mais ou menos 4 anos. Por aí, 4 anos. Não me fez falta. E hoje alguém pode até fumar perto de mim. Não sinto a mínima vontade. Mas eu aprendi a me respeitar da seguinte forma. Quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, mas eu só falo, gente, quando eu vou fazer. Antes eu falava e não fazia. Eu era safadinha. Eu vou começar um regime. Eu sempre gostei de começar regime na quarta-feira. Todo mundo gosta da segunda, né? Eu gosto da quarta. Quinta, aí chegava no domingo, avacalhava tudo. Aí eu cheguei no espelho e falei, Miriam, toma vergonha na cara. Ou você faz direito ou você não faz. Se você ainda não tem cabeça para fazer, que eu acho que você tem, mas você está preguiçosa, eu converso comigo. Eu só não me maltrato, isso não. Me chamar de burra, idiota, me bater. Não, isso eu não faço. Eu apanhei tanto na vida que eu não preciso mais apanhar, não. Então, seja coerente com você. Eu não era. Aprendi. E você vai perceber que são pequenas mudanças, são tão pequenininhas essas mudanças. Faz uma enorme diferença na sua vida. Você vai perceber a forma que você se alimenta, como você acorda, como é o seu sono. Como o sono é importante, gente. É tão importante, que acaba perdendo memória quando você dorme pouco. Eu passei por essa situação. Eu fiquei com meu ex-marido 11 meses num hospital, sendo 8 meses dentro de uma UTI. Então, aquele barulhinho da UTI, sabe? Eu comecei a perder a memória. Da minha casa, saía do quarto, ia para a cozinha, não lembrava o que eu tinha ido fazer. Aí eu procurei um geriatra. Ele falou, não, o problema da senhora é que a senhora está dormindo pouco. Quando ele perguntou quantas horas a senhora dorme, eu falei, vixe, horas? É tudo cortadinho, que cada vez que entra um enfermeiro no quarto eu acordo. Ele falou, não. Enquanto a senhora não recuperar seu sono, a sua mente vai ficar assim, esquecida. Percebe que às vezes a gente não dá valor? Isso não faz tempo, viu, gente? Foi ano passado. Eu achava. Então, assim, você pode ajudar a pessoa, mas não abandona você, não. Eu acabei ficando mesmo, gente, porque eu sentia que a pessoa ia embora. Então, eu queria dar o melhor de mim. Eu senti e ela realmente foi. Mas você não precisa chegar a esse ponto. Começa a respeitar mais você. Então, ó, três sugestões. Sono. Não durma depois das 11 da noite. Porque o teu círculo circadiano precisa de coerência, precisa de disciplina. O sono alimenta. O sono cura. Segunda coisa, a alimentação. Veja seus hábitos alimentares. Se você está comendo muita farinha branca, muito açúcar. E movimento. Como você movimenta seu corpo? Porque só a caminhada não fortalece, não, viu, gente? Não cria músculo, não. Pense nisso. Se você não pode fazer uma academia, tem gente na internet, no YouTube, dando academia. Faça aulas pela TV na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Mas cuide bem de você. Cuide muito bem de você. Tudo está mudando e você também pode mudar. Então agora eu quero que você receba o meu carinhoso abraço e que você abraça você nesse instante. Sinta o teu carinho, teu respeito e, acima de tudo, o amor por você. Até o próximo programa.